Fala, meus mestres, todos muito mais um vídeo. E hoje, rapaziada, trazendo aqui Roadmap de 2026 do nosso querido GLAzada. Como eu falei no outro vídeo do lançamento, estou trazendo aqui o Roadmap, tá? Decidi também fazer um vídeo falando sobre o Garp e o Rayleigh separadamente e também aproveitar para falar da nossa querida Margaret junto deles também, belezinha? Então, rapaziada, vamos falar aqui sobre o Roadmap, novidades, muita coisa mesmo chegando aqui do nosso querido GLAzada da massa. Então vem comigo que hoje eu vou falar muita coisa pra vocês, tá? Então eu já deixei aqui de uma vez na tela, estamos aqui no nosso Discordão da massa do GLA. Bora que bora, então deixa eu fechar esse negócio aqui e vamos seguir aqui com tudo. Deixa eu me desviar aqui para ficar melhor visível para vocês, tá? Então vamos começar falando aqui sobre esse fotinha que eu acho que é melhor, informativo, é um resumão muito bom. Então vamos começar pelas duas coisas principais, né? Que é que eles têm o objetivo de lançar agora bem de cara pra gente, né? Primeiramente, Impel Down, que é o modo roguelike que vai estar chegando pro jogo. Pra quem não conhece o roguelike, galera, o roguelike é um modo que você faz várias runs, você faz várias tries, você repete o mesmo mapa, às vezes cenários diferentes, mas você fica fazendo várias runs com vários atributos diferentes. Alguns você mantém, alguns você troca. Um grande exemplo de estilo de jogo roguelike, né? Dois grandes exemplos são o Dead Cells, para quem conhece aí, só que ele é uma plataforma 2D. E temos também o nosso querido Hades, que tem o Hades 1 e o Hades 2. São dois grandes exemplos aí de nossos queridos roguelikes. Tem Moonlight, tem um jogo que chama Moonlight também, que é um shoot roguelike bem bacana, que é mais voltado para RPGzinho ali, tá? Tem vários estilos, então bem interessante também. É um modo que é bem legal pela questão fator replay. Então acho que vai ser muito bem-vindo, estou curioso para ver como vai ser. E nesse modo interessante também vai ser como a gente vai liberar o nosso querido próximo personagem diamante do jogo, que é o Magellan, cara. Então muito interessante, estou curioso para ver como vai ser e acredito que ele vai ser muito forte, né? Porque ele é um personagem de veneno, no anime ele já é muito forte. Ele só tem um problema que ele tem que ir no banheiro quase toda hora, mas ele é um personagem bem interessante e eu acho que vai ser muito legal poder vê-lo aqui no nosso querido Grand Line Adventures, beleza? Um novo sistema que vai estar também chegando é o sistema de casa, assim, a gente vai poder fazer um T-Sims aqui no GLA. Só que e é um sistema bem interessante porque ele vai ser muito mais complexo, tal, acredito eu, do que nos outros Tibias, Tibias, né? Então acho que vai ser bem interessante ver como o GLA vai aplicar isso aqui para dentro do jogo. É uma coisa que as pessoas já pediam há muito tempo, então tô bem empolgado para ver como vai ser também, vou falar mais disso daqui a pouco. E vai ter o modo construção livre, né, que você poder fazer a sua casa, talvez o seu terreno, talvez até sua ilha, quem sabe, seria bem interessante. Então vamos ver como é que eles vão implementar. Além disso, também já anunciaram uma coisa que eles já haviam falado lá no pré-lançamento do Major de Sabaody, tá? Que é a nossa querida raid de Thriller Bark, cara, que vai se chamar raid Ascensão dos Mortos, tá? Vai ser uma ilha de up lá também, uma ilha de level, então vai precisar de ter mais level, provavelmente talvez eles aumentem o level cap de novo, né? Ou eles vão acrescentar essa ilha no meio já do level lá que nós temos atualmente, que é o 140, ou pode ser que aumentem para o 150, 145, 142, talvez, não sei. Vamos ver como que vai ser o andar da carruagem aí e ver como é que eles vão implementar isso aí, como é que vai ser o funcionamento, beleza? E temos outras expansões aí previstas para vir, que são os Boss Rush de Alabasta e também as quests secretas relacionadas ao passado, que provavelmente deve ser onde nós liberaremos mais times skips, tá? E outras atualizações, né, que eles vão falar ainda, eles não falaram, mas já deixaram aqui pra gente ficar ligado, beleza? E falando um pouquinho desse Boss Rush, é bem interessante porque no trailer a gente já sabia que ia chegar mais Boss Rush, né? Lá aparece alguns bosses da raid de Enies Lobby e também apareciam realmente os bosses ali, alguns MRs de Alabasta, né? O MR4, MR3, então o MR1 também. Então bem interessante a gente ver aí que vai ter mais Boss Rush. Inclusive eu tenho um vídeo preparado só para isso que já era para ter saído, mas como deu problema no meu PC, para quem viu o vídeo lá, sabe por que eu não trouxe vários vídeos, não comecei a fazer as lives. Então, vira e mexe, muita coisa interessante. Tava até esquecendo de falar, rapaziada. Comecei a falar aqui empolgadão. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, manda pra tia, pra nega, pra avó. Deixa o like, clica no botão hype se você tá pelo celular. E acessa o link na descrição aí da Curse Diamond, parceiro oficial do canal e parceiro oficial do próprio GLA. Por lá você compra suas gemas muito mais barato, tem cashback na sua compra, ajuda o seu próprio bolso, ajuda o Mano Blade e é só sucesso. Então quem puder dar essa moral, o link vai estar na descrição aí. Eu agradeço do fundo do meu coração mesmo, pessoal. Então, bora que bora, continuando agora que eu lembrei, tava aqui empolgadaço falando, tá? Então sem mais enrolação, vamos aqui começar falando aqui das partes aqui. Vamos começar falando então de Impel Down, tá? Vamos ver aqui o que o Garp falou para nós, né? Abre aspas, não poderíamos começar por outro tópico. Impel Down é o principal foco da equipe de desenvolvimento. Esse conteúdo se mostrou muito mais desafiador do que imaginávamos e por isso não iríamos entregá-lo enquanto não estivermos completamente satisfeitos com o resultado. Durante o desenvolvimento já revisamos ideias iniciais, criamos e descartamos sistemas, criamos monstros novos, implementamos sistemas de eventos aleatórios opcionais,
criamos missões secretas, mapas novos, sprites, interfaces, power-ups e muitos sistemas grandes e importantes. Reforçamos que o desenvolvimento do Imperial é a nossa prioridade e trataremos o conteúdo para vocês assim que possível. Quando essa atualização for implementada, lançaremos o Magellan com personagem jogável. A princípio, ele será vendido pelos jogadores que concluírem Imperial com vários personagens diferentes, tá? Isso aqui é a princípio, porque talvez pode ser que eles venham mudar depois. Então, falando um pouco mais sobre Impel Down, galera, é muito interessante. Eu acho que vai ser um sistema bem legal, um sistema bem único para a gente estar fazendo em relação ao jogo. Vai ser bem-vindo demais esse sistema. Então acho que vai ser muito legal, um incremento bem interessante de se ter aqui no game para nós podermos fazer. Justamente por ser um roguelike, então acho que vai ser bem legal. O que eu acredito que vai ter? Vai ter todos os níveis em pedal, né? Os níveis que a gente vai descendo, 1, 2, 3, 4, 5. E além disso, eu acho que pode ser interessante também que vão vir provavelmente os boss lá, né? Que tem as frutas, né? Os guardas que tem as frutas lá despertadas, né? Que foi a primeira vez que a gente viu frutas despertadas no anime de One Piece, né? Então vai ser bem legal a gente poder ver eles. Eu acho que eles vão ser as boss fights dos andares, né? Eles devem ter cada uma mecânica diferente, ou talvez eles podem vir em dupla, dois em um andar, dois em outro. Acho que vai ser bem legal, talvez tenha um sistema que o Bug vai aparecer, a gente vai correr com ele no mapa e tal, alguns que ele deve ajudar com a gente, o Crocodile talvez aparecer, o Jimba, o Ace, seria muito da hora também, que eles estão no último andar. Talvez eles possam adicionar até alguma coisa lá da história mais profunda também, lá da frente, que é o Dom Flamingo, que ele é preso muito depois, né, depois do arco de Dressrosa, nós já não estávamos mais em Impel Down, então é uma coisa que na teoria seria uma invenção do jogo, mas seria muito da hora se tivesse. Imagina você ter uma missão secreta que você meio que já tá no futuro e enfrenta de um Flamingo. Seria muito legal também se a gente pudesse encontrar o MR2 lá, né, que tem a ala secreta deles lá. Quer dizer, o MR2, acredito que a gente vai encontrar, eu falei errado, é o Ivankov, agora sim, eu mencionei certo, eu pensei no Ivankov, eu falei MR2. A gente poder encontrar a secreta do Ivankov lá. Então, a missão secreta talvez... salve o Luffy, que ele estava enfrentando o Magellan. A gente vai enfrentar o Magellan, por exemplo. Então, acredito que pode ser algumas variações bem interessantes, bem versáteis, que vão fazer não ser nem um pouco enjoativo e ter muitas variações incríveis para serem várias jogabilidades diferentes e também ter vários vídeos no YouTube a respeito desse conteúdo, que com certeza também vou trazer. Agora, vamos pular para o sistema de casa, galera. Então, vamos falar aqui do sisteminha de casas. Então bora que bora. Abre aspas pro que o Garp falou pra gente e revelou aqui nesses poucos textos aqui que ele mandou. Vocês esperavam por isso? Já estamos desenvolvendo um sistema de casas para o GLA, mas queremos ir além do convencional, ou trazer algo que praticamente não existe em outros jogos do gênero. A construção livre. Queremos que você construa a casa como se estivesse jogando The Sims. Cada jogador receberá desse sistema e muito complexo, mas estamos empenhados em transformá-lo em uma melhoria de sistema GLA. Então, tipo, é igual eu falei, né? Eu já tinha falado do The Sims. Então, cara, acho que vai ser bem legal. A gente vai poder construir do zero a nossa base. Vai ter uma área lá específica de construir. Acredito que também vai ser igual o Raven Down, né? Ele já tinha um sistema de construir uma casinha ali. Eram casas meio que pré-prontas, os tamanhos, né? Não tinha como você construir livremente, mas ele já tinha como você construir essa fazendinha, essas plantações e tudo mais. Pode ser que eles implentem uns sistemas assim, né? Você, por exemplo, plantar as laranjas da Nami, como você plantando as laranjas da Nami, elas sejam foods instantâneas que são muito mais valiosas do que a gente já tem hoje, do que os macarrão das paella, então, por exemplo. Então pode ser uma versatilidade bem grande pro jogo. Eu acho que isso pode ser interessante e eu acho que vai ser bem legal se tiver esse tipo de coisa, né? Continuando. Interações com a comunidade. Você poderão visitar a casa de outros jogadores e deixar um like. Criamos um ranking de comunidade e a casa mais voltada a receber alguns prêmios. Isso também abre espaço para eventos de decoração temática. Bem legal. E realmente isso é verdade, galera. Pode fazer decoração de inverno, decoração de verão, decoração de carnaval, decoração de não sei o que. E fazer, cara, no PXG mesmo, né? Que tem umas casas que são mais parecidas com o Tibia padrão. Tem várias pessoas que fazem várias casas temáticas, principalmente as guildas, né? Que são casas muito maiores, normalmente são várias pessoas. Então fica bem legal, fica uma coisa bem bonita de ver, cara. Então tô curioso pra ver como vai ser. E um jogo que eu gosto muito de decoração de casa, que é um jogo muito mais simplificado, mas é um jogo que tá no meu coração desde criança, cara, que é o Clube Penguin, cara. Era muito da hora ver as casas das pessoas lá, você visitar o iglu das pessoas, né, que lá eram iglus, e cara, muito da hora. E isso vai me trazer um pouco de nostalgia, tanto do The Sims quanto do próprio Clube Penguin. Eu acho que, pra quem entendeu a referência, acho que vai ser bem da hora. A exposição de recursos. Será possível expor os itens raros da conta, deixando os personagens favoritos circulando pela casa, Dendemushi, entre outros, o que é muito interessante e vai valorizar ainda mais as coisas, né, da conta, então é bem legal. Trabalhadores, que tal realizar missões para contratar um chefe de cozinha capaz de preparar alimentos especiais aí, ó. Interessante. Uma artesã muito mais habilidosa. Terreno. O terreno ali poderá ser expandido por meio de upgrades que terão conquistas e quantidade de estrelas
no nível da tripulação. Então, bem interessante, agora a tripulação vai ter um motivo a mais assim, eles estão querendo dar mais motivo pra galera continuar upando os personagens e tal. Então, muito interessante, muito bem-vindo. Essa parte aqui do artesão é muito legal, que isso aqui pode fazer com que, por exemplo, ele libere habilidades novas para o custo de upar o set seja mais barato, por exemplo, custar 1, 2 ou talvez até 3 em vez de 4 em alguns casos, né? Então, muito interessante. No caso, por exemplo, dos que custam 5, para quem não está em guild, vai custar o preço padrão, e para quem está em uma guild, custar 1 a menos, então, ou 2. Pode ser muito interessante essa variação, essa variedade, e eu acho que vai ser muito bem-vindo, vai ser uma visão aí bem diferente, e eu acho que vai ser realmente bem legal aí, tendo essas mudanças aí dos sistemas de casa, tá? Falando agora sobre a raid de Trilebar, abre aspas, durante a live do update de sábado hoje, comentamos brevemente sobre a possibilidade de implementar Ilha Trilebar como uma raid. Agora queremos esclarecer melhor essa ideia e confirmar nossas intenções por se tratar de um dos arcos mais diferentes do anime. Não queremos limitar a experiência apenas à raid. Por isso, Trilebar também será uma ilha alternativa de leveling para atingir o nível 140. Ah tá, aqui já revelaram, então vai ser do nível 140 também. Vai ser igual a de Enies Lobby. Enies Lobby tem tanta raid lá na porta como é uma ilha de upar também, né? Que você tem 2 deles lá para fazer. Então, vai ser exatamente como é Enies Lobby hoje em dia, pessoal. Especialmente passando para quem prefere upar solo. Então, interessante aí. Fazer uma coisa voltada solo, eu acho que a graça de MMO é comunicar com a galera, mas querendo ou não, upar solo é o mais padrão e o mais comum aí que todo mundo faz, eu já fiz, vocês já fizeram, então é importantíssimo ter sim, e é bem-vindo sempre. Em relação à raid, discutimos diversas ideias e temos um esboço de como representar a história do arco, incluindo algumas mecânicas diferenciadas. A estrutura do mapa e os inimigos envolvidos diferentes da raid de Enies Lobby e Escapia, queremos alterar a dinâmica de ranking, incentivando o uso de personagens diferentes toda semana para que você não fique em presa nunca com posição capaz de conquistar o recorde. Então eles querem que a galera reutilize mais personagens. Por quê? Você tem 97 personagens no jogo hoje, 98, vamos considerar o Garp, né? E não vou considerar... na verdade o jogo tem 102 ou 103, se for considerar todos os Mugiwara testes, mas atualmente na conta só é possível ter 98, né? Que seria... Atualmente no jogo só tem pessoas com 97, mas se for considerar, o máximo é 98, porque se você tiver o Garp e o Rayleigh, seria 98, só que só aparecer 97, porque você não tem como ter os dois juntos ao mesmo tempo, né? Mas vamos considerar aí 98, tá? Então, pra galera poder ficar trocando personagem, não ficar repetindo, o que é muito bom, cara, porque realmente você tá num late game ali, você quer usar só os mais fortes, mas também, cara, por exemplo, você tem a arma da Rena, você vai ficar usando outro que você não tem arma, então não faz muito sentido, mas é legal incentivar, principalmente pra quem não tem as armas, pra quem não tem tantas coisas, e eu acho muito mais legal também fica muito mais hilário, por exemplo, o cara vai de Sawa, na outra ele vai de Ace, na outra ele vai de Marco, aí na outra o cara, o tanque pega o Bastilha, o cara no outro pega o Dalmat não, pega um Kid, aí pega o Kiji, aí pega um Jimbe, cada um ele vai, aí pega um Yonde, cada um vai testando um diferente, seria bem legal e faz um dinamismo, uma diversidade bem maior e faz ficar menos cansativo também. Eu acho que legal, por mais que eu provavelmente vou usar o mesmo tanque ou variar ali de um pro outro, mas acho que é bem legal e muito bem-vindo ter ideias e variações diferentes para as raids, para não ficar, tipo, as raids são sempre a mesma coisa. Então é bem legal ver que a equipe tá pensando em fazer algo diferente. Falando um pouco sobre a raid, cara, eu acredito que a gente vai enfrentar aquele cara que fica invisível, que é a fruta que o Sanji sempre quis ter, né? Que a gente deve enfrentar aquele médico, que eu esqueci o nome dele agora, que o Chopper é apressurado, mas na verdade ele é um cara do mal, que é muito enjoado. Tem o nosso querido claramente Gekko Moria, né, que eu acho que vai ser obviamente o vilão principal, e eu acredito que o Gekko Moria a gente vai enfrentar ele 2 vezes, cara, a gente vai enfrentar ele na fase normal, aí ele vai me correr talvez da gente, e depois vai virar aquela forma gigante, bombadona dele, que no caso é a ultimate dele, e a gente vai enfrentar ele, mais ou menos como é a do Enel. Eu não acredito que eles vão fazer igual ao do Enel, que ele é pequeno, depois ele fica grande, pode ser que seja assim, pode ser que seja assim, mas ele vai ficar igual ao do Enel, acho que seria mais legal a gente enfrentar ele pequeno primeiro, ele corre da gente, aí ele fica grandão, aparece o Luffy Nightmare pra ajudar a gente tem que fazer alguma mecânica com o Luffy Nightmare, e aí sim vai avançando, vai ser bem interessante, e eu acho que vai ficar bem mais legal se fosse assim, tá? Mas aí vamos ver, estou curioso para ver como a equipe vai implementar e o que eles vão querer que seja realmente feito aí. Vamos falar agora então das expansões, para esse vídeo não ficar mais tão grande, então vamos que bora. Com relação a, vamos falar aqui, né, tem que falar, né, abre aspas porque o Garpzada falou, com relação às expansões, estamos nos referindo a conteúdos que já existem no jogo e que serão ampliados. Um exemplo é o Boss Rush, né? A gente já sabe que, por exemplo, o Boss Rush tem um de Alabasta, provavelmente vai chegar o de outras ilhas, né? Já pegando de referência lá, a gente provavelmente sabe que vai chegar de Enies Lobby, talvez, além das raids lá pra ter coisa. E pode ser que no futuro venha também no Boss Rush geral, que vai pegar todos os Boss Rush do mapa e botar num lugar só pra ser um randomzão total. E você vai ter que enfrentar, tipo, uma derrota 7 dos, sei lá, 30 variações de inimigos que podem vir, que eu acho que vai ser bem interessante. Se tiver isso um dia, né?
que foi um bem recebido pela comunidade, além de introduzir novos bosses com mecânicas divertidas, também planejando alterar a dinâmica inicial de Alabasta. Dessa vez vocês precisarão desarmar as bombas que ameaçam a cidade inteira antes de enfrentar o Baroque Works, né? Aqui no caso, é aquela mecânica inicial que no atual é desativar os pilares. Em vez de desativar os pilares, você vai desativar a bomba. É literalmente a mesma coisa, só que em vez de você ativar um pilar, você vai desativar uma bomba. É literalmente a mesma coisa. Só que é só um mecanismo diferente. Em vez de ser um pilar, é uma bomba. É literalmente isso. Mas é a mesma coisa. E aqui a gente vai enfrentar o MR1, MR2, MR4, MR5. E provavelmente o Crocodile. E também as Miss do Golden Week, Miss Double Finger. Né? Então, bem interessante aí. Já as quests do Segredo do Passado é a missão na qual vocês desbloquearão um Mugiwara TS. Aí, ó. Como eu falado, eu imaginei que fosse. E realmente é. Tá, galera? Pra galera que tô falando isso, galera, porque eu tô lendo com vocês aqui a maior parte. Eu literalmente só vi isso aqui, eu não tinha lido anteriormente, tá? Então muitas coisas que eu tô teorizando, mas é uma coisa que a gente já imagina. Pra gente que joga há muito tempo, a gente já teoriza isso, porque é uma coisa natural de se acontecer e a gente se pensar também, tá bom? Seu desenvolvimento havia sido pausado enquanto precisávamos concentrar nos esforços em outros conteúdos, mas já retornamos o trabalho. Algumas dungeons já estão prontas e com novos inimigos agora é apenas uma questão de tempo para concluí-la. Para finalizar, gostaríamos de reforçar que Impel Down é o foco principal de toda a equipe. A ordem dos conteúdos apresentados no Roadmap não representa necessariamente a ordem no lançamento do jogo. Além disso, o Roadmap não contempla tudo que está planejado em desenvolvimento, como o lançamento de novos personagens de Marguerite e a mudança nos torneios, a nova modalidade de PVP, os planos para o evento de aniversário, entre outros. Nosso objetivo é compartilhar com vocês as principais atualizações planejadas e mantê-las na mesma página que é a equipe, beleza? Então aqui a gente sabe, né, que às vezes pode lançar, por exemplo, uma expansão primeiro, aí vem, por exemplo, o Impel Down, depois vem Telebark, sistema de casa, ou essas coisas que não necessariamente porque esses dois estão dourados que eles vão vir primeiro. A Impel Down a gente sabe que vai vir primeiro, provavelmente, que todos os outros aqui, mas não necessariamente. Mas acredito que os dois douradinhos aqui devem chegar primeiro, na minha opinião, né? Acredito eu. Mas eles falam isso porque eu acredito que, por exemplo, Telebark deve vir depois dessa missão dos Mugiwara, por exemplo, então foi bom eles ressaltarem isso aí. Cara, muito interessante, empolgado, finalmente eles revelando o roadmap, falando um pouco mais sobre o que tem o jogo. Eles falando que tem mais coisa em envolvimento, é muito bom saber isso, cara. A gente espera que tenha mesmo, que não seja só enrolação ou falar da boca pra fora, que às vezes acontece, a gente sabe, infelizmente acontece muitas das vezes falar. Então é bom saber que tem mais coisas fazendo, que realmente possa vir coisas muito legais. Eles deixaram falando do evento de aniversário, dá a entender que eles vão fazer tipo uma missão igual teve do Garp Noel no Natal retrasado, né? Então, espero que realmente tenha uma coisa diferente, que tenham mais conteúdos, que eu espero também que o GLA traga novos eventos. Por exemplo, tem um evento de verão que é sempre o mesmo evento do ano. Por que não faz um segundo evento? Aí um dia é um dia é outro, ou um ano é um ano é outro, ou deixa os dois vivos ao mesmo tempo, aí você pode fazer uma diária de um, uma diária do outro, ou duas diárias do mesmo só, e assim vai. Criam mais variações, criam mais diversidade. Eu acho que é muito interessante ter conteúdo, ter essa variedade para a equipe, para a galera jogar, que é isso que faz um jogo RPG se manter vivo, conteúdo, coisas para fazer, e principalmente a comunidade ativa, a comunidade comunicando. Galera, como é que faz isso? Tal set com tal personagem é bom, por exemplo, tem uns sets especiais, tal. Então, vamos engajar e tentar trazer essas coisas que eu acho que é bem interessante, cara. Então, comentei tudo que vocês acharam, se vocês estão empolgados para tudo que foi revelado agora no roadmap nosso querido Geliazado. Estou muito empolgado, estou curioso para ver e estou muito curioso para jogar em Impel Down, cara. Realmente quero jogar muito em Impel Down, vai ser demais estar lá dentro, porque eu vou falar para vocês, tem o evento lá do Freedom, cara, eu acho lindo, 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 lindo as sprites do mapa, né, o chão lá da parte da prisão, eu acho muito bonito, graficamente falando, por estilo de arte do GLA. Aquela parte, cara, é uma arte que eu gostaria de explorar mais aquilo, e eu acredito que Pedal vai ser mais ou menos naquele mesmo estilo, com mais variações, né, claro. Então eu tô muito empolgado para poder ver, porque eu acho que vai ser uma coisa bem legal e bem diferente de a gente poder assistir e ver com nossos próprios olhos. Então vamos que vamos, galera, tô muito empolgado para ver realmente aí como que vai ser ao vivo, poder estar explorando e ver tudo isso aqui, ver Thriller Bark, que com certeza eu vou trazer no canal. E fique ligado, galera, que vai ter conteúdo demais esse ano, e por mais que deu problema lá no meu computador, eu vou trazer, vou sempre que eu puder trazer conteúdo pra vocês, e na live a gente vai ficar muito mais próximo e muito mais junto, tá? Então fique ligado que vai ter uma novidade nessa semana de carnaval aqui no canal, vou estar passando pra vocês, então vale a pena conferir. Bora que bora. Vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, não esquece de conferir o link da Curse, que puder dar moral lá, de deixar o like, se inscrever no canal e mandar no grupo dos amigos aí pra ajudar o Mano Glad, que tá voltando a postar vídeo finalmente aí. Então vou ficando por aqui, um grande abraço, Deus te abençoe, sua semana, seu dia, sua família, seus projetos, seus sonhos, e sempre acredite que tudo é possível. Vamos que vamos, falou e fui!